Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é a professora Geisa Pelissari, sou professora de língua portuguesa, gramática e redação para vestibulares, para concursos, pós-graduações e afins, né? Aqui eu vim trabalhar com vocês um pouquinho de língua portuguesa no aspecto, né, gramatical, então dentro da banca VUNESP, que é a banca que a gente vai falar hoje, a convite do professor Marcos, né, professor do curso MGL Concursos, né, que faz um trabalho incrível aí, com inúmeros concursos de prefeitura, de guarda municipal, enfim, de inúmeros quesitos, certo? Então, novamente, sempre agradeço aqui ao Marcos pela oportunidade, e vamos falar aqui da banca VUNESP. Eu não sei se esse é o seu concurso, eu não sei se essa é a sua banca, né, porque a VUNESP é uma banca que faz inúmeros cursos públicos, desde nível fundamental a nível superior. É uma banca que eu, particularmente, só tenho elogios. Eu acho uma banca muito que elabora a parte de português, né? Vou dizer respeito àquilo que eu sei falar. Eu acredito que é uma banca que elabora as provas muito bem, né? Cobra aquilo que vale a pena, que a gente sabe que, independente do cargo que você almeja, né? É algo que você precisa saber, né? Porque você vai produzir textos escritos dentro ali do seu trabalho, você vai lidar com correio eletrônico, com relatórios, com e-mails, enfim. Então, assim, a gente precisa entender que é uma banca que ela tem certos tipos de questões que sempre aparecem, né? A gente pode mapear isso e, particularmente, como eu disse, eu sou apaixonada por essa banca. Eu acho que, assim, eu nunca... lógico, a gente pode ter concursos em que acontece alguma coisa com a banca, errou uma questão, né? Todos podemos errar, é humano, mas é uma banca que, assim, é muito lógica, sabe? Eu gosto muito porque o formato da prova é muito gostoso de resolver, né? O que pode cair, né? Eu posso falar para você assim: olha, você não precisa, obviamente, que estudar língua portuguesa completa é sempre importante para qualquer concurso, mas vamos supor que você se inscreveu aí para o concurso, né? E temos aí, sei lá, 2 meses, né, para o concurso ocorrer, no máximo 3 aí, certo? O que acontece? É uma banca que dá para você pegar os pontos que mais aparecem de português, se você não conseguir, né, demandar todo o estudo, se não conseguir finalizar o edital de língua portuguesa, você focar naquilo que a gente sabe que pode aparecer, porque a gente sabe que vão vir aquelas questões, tá? Então, assim, gosto muito, não tenho problemas com a VUNESP. Quem já assistiu outras lives minhas, eu não tenho vergonha de criticar ou elogiar uma banca, né? Quando preciso criticar, eu critico. E a VUNESP, independente de ter promovido um erro ou outro, como inúmeras outras bancas, eu acho uma banca em língua portuguesa muito sensata, muito prudente, que sabe organizar uma boa prova, certo? Então vamos falar um pouco disso aqui, vamos entender um pouco do que essa VUNESP vai trazer, né? Peguei uma prova aqui para trabalhar com vocês, como eu sempre faço, para a gente ver os pontos que a gente pode ter ali dentro envolvendo a VUNESP. Então, a VUNESP é conhecida ela vai trazer texto, não adianta você surtar, sofrer e falar, eu odeio quando cai texto. Gente, é muito difícil uma banca hoje que não traga texto, né? Então, ela vai trazer um texto. Esse primeiro texto pode ser um artigo de opinião, pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, né? Costuma ser artigo de opinião, tá? Mas pode ser um artigo de divulgação científica, né? Que é quando um jornalista, ele lê um trabalho acadêmico que foi publicado, uma pesquisa, alguma coisa, né, nas revistas especializadas, e aí ele pega aquele trabalho acadêmico, muitas vezes ele até entrevista a pessoa que realizou a pesquisa, ele vai ler o trabalho, a pesquisa, ele vai entrevistar essa pessoa, e ele vai fazer um artigo de divulgação científica, que é facilitar a linguagem para a gente entender. Em que revistas ou jornais a gente pode, né, revistas, podemos nos deparar com artigos de divulgação científica. Revista Galileu, revista Super Interessante, revista Nova Escola, obviamente cada um na sua área, né? A Super Interessante, ela traz muita coisa da ciência e também de outros fatores. A Galileu é conhecida muito mais pelas exatas, né? Então traz muita coisa de química, física, biologia também, ciências não tem como. A Nova Escola já é da área de educação, de história, sociologia. Então, dei alguns exemplos para vocês, tá? Só para vocês entenderem a diferença de um artigo de opinião, que é quando o autor do texto se posiciona, né, sobre algum acontecimento polêmico, algum tema polêmico que a gente tem aí dentro, que está acontecendo no cotidiano, e o artigo de divulgação científica, que é quando o autor pega uma pesquisa e vai mostrar para a gente com uma linguagem facilitada, tá? Então, a gente pode ter esses gêneros aparecendo, mas VUNESP é conhecida e gosta, viu? Anota aí um asterisco daquele bem grande, né? A VUNESP é conhecida por trazer charges. Ela adora cobrar uma charge, tá? E eu tô falando isso porque até, por exemplo, essa prova que eu trouxe, né? Muitas bancas, e a VUNESP faz isso muitas vezes, ela tem um texto,
e as 10 questões. A VUNESP não gosta muito disso, não. Não estou falando que não existam provas assim, mas a VUNESP gosta, por exemplo, se você tiver 5 questões, ok, um texto, né? Agora, se você tiver mais que 5 questões, pode ter certeza que a VUNESP vai trazer mais de um texto. Ela pode trazer um texto, né, maior, ali de uma coluna, 2 colunas, e depois um excerto de um outro texto, tá? Ela gosta de fazer isso, mas muitas vezes ela também traz um texto maior e depois ela traz uma charge, tá? E aí existe uma coisa para a gente entender sobre charge, que às vezes a gente lê lá qual é o efeito do humor, qual o humor promovido pela charge, alguma coisa assim. Gente, eu preciso que vocês entendam que o humor não é necessariamente rir. As pessoas acham que o humor ele é feito para rir, né? Eu vou dar risada. Aí você lê a charge e fala, tá, não achei graça, né? Não tô dando risada, né? Porque necessariamente não é isso, né? O humor pode ser o riso, sim, mas ele pode levar à reflexão, ele pode promover uma denúncia. Então você tem que procurar esses outros aspectos dentro da charge. Geralmente, quando a gente está falando de charge em prova, a gente está pensando ou em uma reflexão de um problema social ou de uma denúncia, né, de alguma questão social, né, política, econômica. Então, a gente tem que ir mais para essas nuances do que pensar em, eu terminei de ler, mas eu não achei graça, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu raramente acho graça de uma charge. Muito difícil, né? Eu sou chata também um pouquinho, mas assim, eu não acho graça. Até mesmo quando tem stand-up comedy, essas coisas que a gente vê que envolve humor, eu não sou uma pessoa que acha graça em tudo, né? Porque, na verdade, quando o humor atinge, traz uma reflexão, uma denúncia que diz respeito a algo que a gente vive, a gente não acha tanta graça. Quem geralmente acha graça é o outro que não vive aquilo. Mas tá tudo bem, ninguém aqui tá julgando que você não possa rir ou não. Mas eu quero que você entenda que não há necessariamente o riso, tá? E aí, pensando nesses gêneros que mais aparecem, obviamente, VUNESP é uma banca que adora interpretação de texto. Diferentemente de outras bancas, que se a gente pensar, por exemplo, numa prova de 5 ou 10 questões, aí vai 15, 20, né? Elas trariam uma, no máximo 2 questões de interpretação de texto. A VUNESP é uma banca que gosta de trazer, assim, 3 até 5 questões de interpretação de texto. Obviamente que 2, 3 são bem cara de interpretação de texto, as outras 2 não parecem tanto, mas são. Por exemplo, dando uma olhada aqui rapidamente, eu vou resolver com vocês, né? A gente tem um texto aqui, né? Ó, de acordo com o texto. Então, a primeira questão que vocês estão vendo aí é uma questão do quê? De interpretação de texto, obviamente, tá? A gente já vai resolver, tá, galera? Mas assim, de acordo com o texto, né? Então, a gente tem uma questão de interpretação de texto. E eu já falei assim, eu não sei se você já assistiu outras lives minhas aqui para o canal do YouTube da MGL Concursos, mas, assim, em outras bancas, eu já disse isso também, analisando outras bancas, gente, a interpretação de texto, ela é uma disciplina. Eu preciso que vocês entendam que ela é uma disciplina, que ela precisa ser estudada. Porque, às vezes, a gente vai fazer um concurso, a gente estuda português, né, que se pensa ali a gramática, a língua portuguesa, a gente estuda, se o nosso concurso tiver redação, a gente vai produzir redações, porque, desculpa, se o teu concurso tem redação, você tem que produzir uma redação por semana, né, é o mínimo que a gente pensa. Então, você vai produzir redações, e a interpretação de texto é meio assim, a interpretação de texto é fácil, não preciso. Depende, tá? As pessoas negligenciam a interpretação de texto, que é algo que pode te ajudar em todas as outras disciplinas, por exemplo, que envolvem direito, que envolvem raciocínio lógico matemático, né? Porque a gente tem muitas nuances que vão para esses lados. Primeira questão de interpretação de texto. Segunda questão, interpretação. Olha lá, a respeito do texto. Então, interpretação de texto, né? A gente tem, essa daqui é uma questão de coesão textual, tal, a expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido pela expressão entre parênteses em. Então, é uma questão de coesão textual, quer saber se você sabe sobre coesão, né? Nesse caso, é coesão sequencial, tá? Então, são termos que dão sequência, junto, né, com o estudo, obviamente, das conjunções, tá? Porque só de bater o olho a gente já sabe que tá falando de no entanto, embora, quando tá falando de conjunções, ok? E, obviamente, que envolve interpretar os textos, mas a gente já resolve. A próxima questão é o tipo de questão que eu falo que é de interpretação de texto, mas as pessoas acham que não é. Assinale a alternativa em que o trecho do quarto parágrafo está reescrito, preservando o sentido original. Isso daqui a VUNESP faz muito, né? Que é o quê? Reescrita de texto. Outras, não todas, mas outras bancas também fazem isso, por exemplo, a FCC, né, Sebrasp, às vezes faz, então, reescrita de texto. Eu adoro esse tipo de questão, porque isso aqui derruba quem não sabe. Obviamente que a reescrita de um texto envolve
todos os aspectos gramaticais, então envolve as questões gramaticais, a gramática em si, você tem que ver se está reescrito pensando na regência, no sentido, na concordância, tudo, e principalmente, novamente, interpretação de texto. Né? Quando a gente for desenvolver, vocês vão ver que é bem interpretação de texto, tá? Bom, a próxima questão é uma questão típica de VUNESP, tá? Então, por exemplo, se vocês falarem assim para mim, Geisa, sabe quando a gente vai estudar, tem as classes gramaticais, então tem substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, tal, tal, tal. Quais são as dessas, assim, que mais caem na VUNESP? 3. Você pode escrever, né? Se você for fazer um concurso da VUNESP, mas você pode escrever. Você vai ter uma questão de conjunções, a gente acabou de ver. Você vai ter uma questão de verbos, tá aqui. E você vai ter, se eu for para frente, então essa daqui é uma questão de verbos, só que só voltando, de verbos com sinônimo. Tá? De você saber, opa, sinônimo, tá? E, obviamente, que também envolve regência. Tá? Eles adoram isso, esse combo verbos com regência, tá? Eu falei que vai cair conjunção, vai cair verbo e vai cair pronome, que tá aqui. Tá? É o estudo dos pronomes. Deem uma olhada, né, nas alternativas. Lembrando que a gente tem vários pronomes, pessoais, demonstrativos, relativos, indefinidos. Os 3 que mais aparecem, pessoais, demonstrativos e relativos. Aqui a gente tem os pronomes pessoais, né? Lo, os, lhes. E, obviamente, que isso daqui envolve também outro aspecto gramatical, colocação dos pronomes, tá? Eles sempre cobram essas relações, certo? Bom, é VUNESP vai cobrar de vocês concordância, seja verbal ou nominal, mas eles vão cobrar. Assim, é muito difícil não vir esse tipo de questão, tá? Bom, a charge que eu comentei com vocês pode vir. Outra interpretação de texto, né? Então, como eu disse, não é uma questão de interpretação de texto como outras bancas, tá? A gente pode contar aí claramente, numa prova de 10 questões, tranquilamente a gente vai ter 5 de interpretação de texto, tá? Com sinônimos, outras coisas, mas são 5, certo? E aí, olha como essa daqui também é interpretação de texto. As pessoas não acham, mas ela é. É o aspecto da interpretação de texto, novamente, a ideia de sinônimos. Ou seja, se você sabe achar termos correspondentes àquilo, né? Esse tipo de questão é muito VUNESP. É muito VUNESP, essa assim, de grifar uma palavrinha e perguntar para você qual que é a alternativa que substitui sem prejuízo, mas isso é muito VUNESP, assim, não tem erro, tá? E, obviamente, que a gente não podia esquecer crase, né? Obviamente, lembre-se que crase sempre entra com regência, né? Não tem como a gente falar de crase sem falar de regência, tá? Então, se vocês derem uma olhada, assim, em geral, agora eu vou voltar, a gente vai resolver cada questão, tá? Mas eu queria mapear para vocês. Eu podia ter deixado uma folha em branco aqui para eu escrever, mas eu vou escrever aqui, tá? Pensando na banca VUNESP, que é quem está aqui. Geis, então vamos fazer um resumão, né? Classes gramaticais que eu preciso estudar, que eu não posso deixar de estudar. Conjunção, tem que saber conjunção, tá? Verbos, verbo e pronome. Não pode deixar de estudar isso daqui que vai vir, né, na VUNESP. VUNESP também é uma banca que gosta muito de cobrar, tá? Regência, seja verbal ou nominal, e crase. Pode ser junto e pode ser separado, tá? Gosta, por exemplo, pode cobrar regência com verbo, né? Gosta de cobrar concordância, fato, concordância verbal ou nominal. Gosta de cobrar colocação pronominal. A única coisa que não apareceu nessa prova, tá? Nessa daqui, mas que eles gostam de cobrar pontuação. Só que nessa já tinha muita coisa, não deu tempo, tá? Pontuação, certo? E aí, obviamente, que a gente tem que lembrar que pode vir interpretação, tá? De texto. Essa interpretação de texto relacionada ao uso de sinônimos, palavras semelhantes, e esses sinônimos junto com tudo que vem ali, né? E tudo isso sendo cobrado dentro de gêneros textuais, como artigo de opinião, notícia, reportagem, artigo de divulgação científica, tá? Então, esse é o mapa da VUNESP. Por que eu tô falando isso? Porque raramente a VUNESP vai cobrar uma questão, por exemplo, sobre classifica o sujeito simples, sujeito composto, que outras bancas cobram. Isso não é a cara da VUNESP, por isso que eu falo que eu gosto muito da VUNESP, né? Ela não vai cobrar, o predicado, o aposto, o vocativo. Geisa, mas eu preciso saber isso? Você precisa? Você saber concordância, colocação pronominal, regência. Não é que você não precisa saber disso, mas se você tem pouco tempo, você pode focar
nesse estudo e não se preocupar tanto com o outro. Por exemplo, o Unesp não é uma banca conhecida, não vou falar que nunca caiu em nenhuma prova, mas não é uma banca conhecida por cobrar, por exemplo, estudo das orações. Oração subordinada, não sei o quê, oração coordenada, não sei o quê. Que tem banca que vai lá e faz questão exatamente disso, né? Então, é uma banca um pouco diferente, ela não vai cobrar oração subordinada, a nomenclatura e a classificação. Mas quando ela está cobrando o estudo da conjunção, ela está cobrando esse estudo, só que ela não dá nome, porque não precisa, né, gente? Vemos, convenhamos, eu não sei o concurso que você vai fazer, não sei para qual cargo, mas você precisa, como guarda municipal, como professor, não sei, como auxiliar administrativo, como agente administrativo, enfim, você precisa saber necessariamente o que é oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Não, não, você não precisa. Você precisa saber que não se coloca vírgula nesse tipo de estrutura, mas você não precisa saber o nome dela e tudo mais. Beleza? Então, vamos resolver aqui rapidamente, acho que eu já falei demais, mas é bem, eu falo que essa aula é para mapear a prova, né? Não é necessariamente para dar aula de conteúdos. Então, vamos dar uma olhada aqui nas questões para a gente ver como que tudo isso aparece. Então, a gente tem um texto, né? Vou ler aqui o texto, só colocando para vocês, ó, texto do The New York Times, tá? Publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, né? Tradução de Roberto Muniz. É um texto de 2019, peguei uma prova de 2019/20, né? Porque a gente está ali naquele processo, adaptado. É o que a gente espera deles. Humanoide perde a vez entre robôs. Discretamente, o Google está reformulando seu ambicioso programa de robótica. Lançado em 2013, o projeto incluía 2 equipes especializadas em máquinas que pareciam e se moviam como seres humanos. No entanto, pouco sobrou desse projeto. A proposta agora é de usar robôs mais simples, que possam aprender por si mesmos certas habilidades. O New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Embora as máquinas não sejam tão atraentes visualmente quanto os robôs humanoides, os pesquisadores acreditam que a tecnologia sutilmente mais avançada no interior delas tem mais potencial no mundo real. Os robôs aprendem sozinhos habilidades como organizar um conjunto de objetos não familiares ou locomover-se no meio de obstáculos inesperados. Muitos acreditam que o aprendizado de máquinas, e não a criação de novos equipamentos extravagantes, será a chave para o desenvolvimento da robótica voltada para a manufatura, automação de depósitos de materiais, transporte e outras atividades. Numa tarde, no novo laboratório, um braço robótico pairava sobre uma lata cheia de bolas de ping-pong, cubos de madeira, bananas de plástico e outros objetos escolhidos ao acaso. Em meio a essa confusão, o braço robótico pegou com 2 dedos uma banana de plástico e, com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata menor, que estava a vários centímetros de distância. Foi um feito admirável. Na primeira vez que viu os objetos, o braço não sabia como pegar uma única peça. Porém, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata, o sistema aprendeu depois de 14 horas de tentativa e erro. O braço mais tarde aprendeu a jogar itens nas latas certas, com 85% de acerto. Quando os pesquisadores tentaram executar a mesma tarefa, a média foi de 80%. Parece uma tarefa muito simples, todavia, criar um código de computador para dizer a uma máquina como fazer isso é algo extremamente difícil. O braço que joga objetos numa lata não é uma máquina desenhada pelos pesquisadores. Fabricado pela Universal Robots, né? Ele é comumente usado em manufatura e outras atividades. O que o Google está fazendo é treiná-lo para que faça coisas que, de outro modo, ele não faria. O aprendizado está nos ajudando a superar o desafio de construir robôs de baixo custo, diz Vikash Kumar, supervisor do projeto. Né? Acho que tema tranquilo, né? Se você assistiu Os Vingadores ou O Homem de Ferro, né? A inteligência artificial está vindo aí com tudo, né? Então, isso é muito interessante. Eu fiz uma disciplina só disso, eu gosto muito desse tema, né? Que é essa questão da neurolinguística e da neurolinguística voltada para a tecnologia da informação, que é a gente ensinar esses robôs, né? Que é a gente ensinar essa linguagem que não é fácil, tá? Mas tema tranquilo, texto tranquilo. VUNESP não é conhecida por textos pesados, tá? Por exemplo, até dando um exemplo aqui, ó, pegar uma banca, tá? Que eu conheço bem, que é a Banca da Federal do Paraná, não sei se vocês já ouviram falar, né? É o FPR, é a NC... Não, é a FUNPAR, ela mudou de nome, agora que eu lembrei, é a FUNPAR, é a Banca FUNPAR. Ela é conhecida por textos pesados, tá? Textos, assim, filosóficos. Então, tem que entrar na pira. Ó, VUNESP, textinho lindo, tá ali no jornal, tranquilo, gostoso de ler, não temos problemas de interpretação, não é um texto difícil, acho que todo mundo, numa primeira leitura, entende mais ou menos o que o texto está querendo dizer, é o que a gente espera, tá? Então, de acordo com o texto,
O programa de robótica citado, né, pretende criar robôs humanoides que sejam de baixo custo e visualmente chamativos a fim de atrair os consumidores. É isso? Gente, só voltar, né? Cadê? Onde que ele vai falar? O discretamente, lançado em 2013, né? O projeto incluía 2 equipes especializadas em máquinas que pareciam e se moviam com seres humanos. É isso que ele lançou. No entanto, pouco sobrou desse projeto. A proposta agora é de usar robôs mais simples que possam aprender por si mesmos certas habilidades, né? Então, assim, são robôs simples que podem aprender por si mesmos suas habilidades. Em nenhum momento ele está falando que esses robôs são visualmente chamativos. Na verdade, esses robôs são feios, né? Eu não sei se vocês já viram em jornal, revista. Realmente, antigamente, a gente tinha robôs mais parecidos com pessoas, não que deixaram de existir. Mas hoje, a gente tem muito mais, por exemplo, esses robôs. Quando você olha os japoneses, outras empresas colocando assim, meu, os robôs são feios, porque você vê os pedaços deles, né? Eles não estão fechadinhos, né? Mas que eles façam as coisas. Então, assim, não tem nada a ver com o que está dito aqui. Não são visualmente chamativos. Baixo custo, não necessariamente, né? Não foi isso que ele quis dizer aqui. Na verdade, robôs mais simples. Um robô mais simples não quer dizer que ele seja, né, necessariamente de baixo custo, até porque eles vão ter que ter uma tecnologia mais avançada. E aí a gente sabe que muitas dessas coisas custam muito mais, tá? Então, não tem como a letra A fazer sentido aqui pra gente. Letra B. O programa de robótica citado investe maciçamente em especialistas cuja única função é desenhar novas máquinas, como o braço que pega os objetos. É isso que é o programa? Tem nada a ver, né? Ele não está pensando nessas relações. Ele, na verdade, ele quer investir, perdão, eles estão investindo, né? Os pesquisadores acreditam na tecnologia e tudo mais, nos robôs desenvolverem essas habilidades sozinhos. Mas ele não está falando que ele vai investir massivamente em especialistas, né? Eles vão investir massivamente em códigos, na questão do robô, né? De ensinar o robô, não da pessoa. Lógico que a gente acaba precisando dessa pessoa. E também a ideia não é desenhar novas máquinas, mas sim máquinas mais fáceis que façam o básico. Não. C. Está trabalhando códigos de computador para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades. Aqui a gente tem um ponto, porque isso foi dito, né? Deixa eu voltar aqui no trecho. Aqui, ó. Os robôs aprendem sozinhos habilidades, como organizar um conjunto de objetos não familiares ou locomover-se, né? Então, com certeza, embora as máquinas sejam tão atraentes, os pesquisadores acreditam que a tecnologia sutilmente mais avançada no interior delas tem mais potencial no mundo real, né? Então, ele vai colocar, muitos acreditam no aprendizado das máquinas, né? Aí ele conta o caso aqui no laboratório, né? Aí a pesquisa, o que o braço aprendeu, né? Então, o objetivo que o Google está fazendo é treiná-lo para que faça coisas que de outro modo ele não faria. Então, eu acho que essa daqui poderia ser, né? Está trabalhando códigos de computador para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades, até porque Google código de computador. Eu teria que letra C. Vamos para as próximas. Tem divulgado, então, o programa, né, o Robótica Estado tem divulgado enfaticamente, por meio de diversos veículos de comunicação, os resultados obtidos nos laboratórios. É esse o objetivo do programa de robótica? Divulgar o conteúdo? Gente, divulgar vai ser divulgado, fim, né? Quando a empresa quiser, do jeito que quiser, mas não é esse o objetivo. E ver com sucesso o braço que aprendeu a jogar objetos em uma lata, embora ele ainda não tenha superado os humanos nessa tarefa. Errada porque tá aqui, né? Os humanos fizeram 80% dos acertos e o braço 85%, então ele superou, tá? Então errada também, como eu já tinha dito, letra C, tranquilamente. Beleza? Prosseguindo, ainda a respeito do texto, é correto afirmar que o autor confronta diferentes pontos de vista de especialistas que atuam na área de robótica? Não, ele não está confrontando posicionamentos. Ele está trazendo uma pesquisa. Em nenhum momento ele pegou, fulano é a favor, ciclano é contra. Não. Emprega a linguagem figurada para ressaltar sua admiração no mundo dos robôs. O que é uma linguagem figurada? É uma linguagem que usa figuras de linguagem. E quando a gente pensa em figuras de linguagem, a gente vai pensar, por exemplo, em metáfora, que cai bastante em concurso quando aparece, em ironia. E aí é uma linguagem mais poética, digamos assim, mais literária, não é poética, é literária. A pergunta é, quando você estava lendo o texto, você viu alguma expressão estranha ou você simplesmente entendeu tudo do jeito que ele estava dizendo? Normal,
Por quê? Porque ele está transmitindo informação. Quando a gente transmite informação, a gente evita a linguagem figurada. Linguagem figurada é quando você quer, por exemplo, né, que nem o homem é o lobo do homem, é uma linguagem figurada, porque o homem não é o lobo do homem. Mas o que isso quer dizer? Né? É uma metáfora para alguma coisa. Então, isso que é linguagem figurada. Aqui a gente não tem nada disso, tá? Letra C, descreve com ceticismo os experimentos com os robôs não humanoides. Não, gente, não, né? O que é cético? Vai ter que pensar agora, né? Você está lendo ali o texto e fala, poxa, eu já ouvi essa palavra, mas eu não lembro o que é, né? Meu Deus, e agora? O que é ceticismo? Né? O que isso quer dizer? Vamos pensar. Quando uma pessoa é cética, é uma pessoa que não acredita em algo. E aí, claramente, descreve com ceticismo, pelo contrário, se você voltar no texto, a gente vai ter que ele fala que os pesquisadores acreditam, né, que os robôs podem desenvolver essas habilidades sozinhos e tudo mais. Então, não é com ceticismo, ele está descrevendo as coisas, mas ele não acredita, né? Ele acredita, claramente, né? Ele deixa pistas disso, certo? Tanto que ele vai trazendo dados para provar o que ele está falando, tá? É objetivo, tá? É correto afirmar que o autor é objetivo e claro. Então, ele é objetivo e claro, pontual, né? Ao transmitir aos leitores as informações sobre o programa de robótica. Gente, uma dica. Se ele é objetivo e claro, obviamente ele não é figurado, né? Então, se você iluminou a letra D nesse aspecto faz total sentido. Por enquanto, tá linda. Vamos para E. Expõe sua opinião crítica a respeito da validade dos projetos. Não, ele não dá a opinião crítica dele. Observem que esse texto aqui, já vamos marcar a letra D, esse texto aqui, ele não é um texto dissertativo argumentativo, em que ele dá a opinião dele sobre alguma coisa. Ele é um texto dissertativo expositivo, ele expõe, ele transmite, ele informa as pessoas sobre aquilo que existiu. E aí eu já disse para vocês, esse texto aqui, para quem se perdeu, é um artigo de divulgação científica, né? Então, é um artigo que foi publicado no The New York Times, né? Que provavelmente a pessoa que escreveu o texto, ela foi ler a pesquisa, ela foi se informar da pesquisa que tem lá no laboratório, e aí ela vem e tenta transmitir isso para a gente com uma linguagem mais acessível, tá? Então, totalmente letra B. Próxima questão, vamos para uma mais gramatical. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido, isso é muito importante, pela expressão entre parênteses em. Gente, aqui é conjunção, você tem que saber conjunção. Se você souber as conjunções, você tira de letra. Por quê, Geisa? Eu posso até ler, ó, no primeiro parágrafo, no entanto, pouco sobrou desse projeto. Ele está falando que eu posso trocar no entanto por porquê. Letra B, no segundo parágrafo, embora as máquinas não sejam tão atraentes, posso trocar por mesmo que. Quinto parágrafo, quando os pesquisadores tentarem executar, posso trocar por C. E ainda quinto parágrafo, parece uma tarefa muito mais simples, todavia criar um código, por já que, né? E último parágrafo, o que o Google está fazendo é treiná-lo para que faça coisas, ainda que. Se você está estudando para concurso, você ainda não tem, no caso de língua portuguesa, uma tabelinha das conjunções com a lista de cada grupo e seus significados, desculpa, você está perdendo tempo. Porque isso daqui é uma questão que você resolve sem... Obviamente, você pode voltar no texto e ir trocando cada trecho? Pode, você vai perder tempo, tá? Vamos ser rápido, né? No entanto, é adversativo, né? É uma conjunção que indica oposição, assim como o quando, ou o quando não, o todavia. Adversativo, tá? Então, o sentido é de oposição. Porque é o sentido de explicação ou causa, tá? Ou causa, beleza? Já que causa, tranquilo? Quando, tempo, se, condição. Então, ó, só você ir matando a pau. Ainda que, concessiva. Para que, final. Tá? Então, no entanto, você não pode trocar por porquê. Não existe isso na língua portuguesa, não tem como. Um é oposição, outro é explicação ou causa, né? Quando, na letra C, não pode ser trocado por condição. Um é tempo e outro é condição. Não tem como. Todavia, que é oposição adversativo, não pode trocar por já que é causa. E para que é finalidade, não pode trocar por ainda que é concessiva. Obviamente que é a letra B, embora é sinônimo mesmo que. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de, tá? Posto que, são todas conjunções possessivas. Geis, eu tenho 2 meses para o concurso, eu fiz essa tabelinha, mas o que eu faço? Bom, ou você aprende, que seria o melhor, mas se você não deu tempo de aprender, se você não conseguiu estudar muito, resolver muita questão, né? Eu sei que cada um aí, muitos de vocês trabalham e tudo mais.
Desculpa, decora. Não gosto de falar isso, né? Aquelas que assim, eu não falei isso aqui ao vivo no canal, quero nem saber e tal, mas brincadeiras à parte, né? O objetivo é passar no concurso. Se o objetivo é passar no concurso, quer matar essa questão, decora. Agora, se você tem pelo menos 2 meses para estudar, estuda essa tabelinha, resolve questões. Estuda de novo, resolve questões. Porque você vai ver que vai se tornar muito fácil. Beleza? Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa em que o trecho do quarto parágrafo, né, está escrito preservando-se o sentido original do texto. Então, se você precisar voltar, só para dar uma olhada, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, eles pegaram esse parágrafo aqui, certo? E eles pegaram um trecho desse parágrafo para reescrever e observar se você sabe ou não as relações. Então, olha lá, letra A. Em meio a essa confusão, o braço robótico pegou com 2 dedos. Em meio à negligência dos pesquisadores, o robô pegou com 2 dedos. Primeiro, não foi o robô, foi o braço robótico, porque eles não têm um robô ali. Segundo, confusão é uma coisa, negligência é outra. Negligência, você está falando negativo dos pesquisadores. Mudou totalmente o sentido. Presta atenção nisso aqui, ó. Sentido original. Tá lá no enunciado, tá? B. Com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata. Movimentando suavemente o punho, atirou-a em uma lata, né? São coisas o quê? Idênticas, né? Ó, com suave movimento de punho, movimentando suavemente o punho, check. Jogou-a numa lata, atirou em uma lata, gente, letra B. Quer dizer, vamos ver as outras, letra B. C, jogou-a numa lata menor que estava a vários centímetros de distância. Jogou-a a uma certa distância em uma lata de vários centímetros, nada a ver. Ele jogou-a numa lata, né? E que menor que estava a vários centímetros de distância. Jogou-a a uma certa distância em uma lata de vários centímetros. A lata não tem vários centímetros. Não foi isso que foi dito. D. O braço não sabia como pegar uma única peça. O braço somente conseguia pegar uma peça por vez. São coisas diferentes, né? Porém, letra E, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata. Mas, equipado com uma câmera que, dentro da lata, olhava ao redor. Com uma câmera que a câmera olhava dentro da lata. Aqui está falando que a câmera estava dentro da lata, né? Não, vocês entenderam a diferença? Na primeira, a câmera olhava dentro da lata. Então, a lata está aqui, ela está olhando para dentro da lata. Na segunda, equipado com uma câmera aqui dentro da lata. Então, tem a câmera está dentro da lata olhando, como se fosse espiando. Não. Bem fácil essa questão aqui. É interpretação de texto. É olhar os aspectos gramaticais, os sentidos e tudo mais, tá? Eu já disse, o Unesp vem com interpretação de texto forte, tá? Se dediquem. Próxima. Sinônimo, verbo, regência e também interpretação de texto, né? Não tem como, tá? Considere a frase do segundo parágrafo. O New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Em conformidade com a regência padrão da língua portuguesa, o termo destacado pode ser substituído por, presta atenção, o termo destacado. O que está destacado? Conhecer. Então, eu vou tirar daqui só o conhecer, o resto tem que continuar. Então, foi o primeiro jornal A, tira, põe o resto, parte da tecnologia. Você não pode tirar mais nada, só o conhecer. Vamos tentar substituir. Foi o primeiro jornal a estar a par em parte da tecnologia. Para pensar, estar a par em parte da tecnologia, né? Não, gente. Quem está a par de algo. A expressão, eu estou a par do assunto. Eu estou a par do problema. E aqui eles colocaram está a par em. Então, errado, tá? Isso daqui é um erro de regência, tá? Que é totalmente a regência da estrutura estar a par. Eu estou a par já do assunto, né? Eu não estou a par no assunto, que seria o em. Então, errada a letra A. Letra B, estar interessado com. Foi o primeiro jornal a estar interessado com parte da tecnologia? Errado. Regência novamente. Quem está interessado sobre, né? Então, foi o primeiro jornal a estar interessado sobre parte da tecnologia. C, foi o primeiro jornal a ter acesso de parte da tecnologia? Errado. Quem tem acesso a, né? Foi o primeiro jornal a ter acesso à parte da tecnologia. D, informar-se com. Foi o primeiro jornal a informar-se com parte da tecnologia. Quem se informa
sobre. Então, foi o primeiro jornal a informar-se sobre parte da tecnologia, tá? E aí, letra E, foi o primeiro jornal a inteirar-se de quem se inteira. Ah, você já se inteirou da reunião? Você já se inteirou do projeto? Né? Então, quem se inteira de algo alternativo a ele. Gente, isso daqui, todas as alternativas, tá? É regência. É uma questão inteira de regência. Não envolveu a crase junto, mas é uma questão inteira de regência. Regência vem com força, obviamente com verbos, porque é a regência dos verbos, das estruturas, buscando o sinônimo perfeito. Beleza? Próxima. Pronomes. Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. A empresa tem um ambicioso programa de robótica e decidiu reformular esse ambicioso programa, certo? Não é legal repetir, né, gente? A gente sabe disso. E aí, alguns robôs lidam com objetos não familiares e os pesquisadores analisam como organizam esses objetos. De acordo com o emprego e a colocação pronominal, para quem não se lembra, próclise, mesóclise e ênclise, estabelecidos pela norma padrão, os trechos em destaque podem ser substituídos por. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente tem aqui, a empresa tem um ambicioso programa de robótica e decidiu reformular, vai manter o reformular, que é o verbo, ele quer sumir com isso daqui, né? Por que ele quer sumir com isso daqui? Porque senão eu vou repetir. A gente sabe que não é interessante repetir, vou trocar a caneta aqui, né? A gente sabe que não é interessante repetir. Mesma coisa no de baixo eu vou trocar esses objetos, tá? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para os verbos. Eu vou olhar para o verbo reformular. Quem reformula, reformula algo. Reformular é um verbo transitivo direto. Significa que esse objeto, esse ambicioso programa é um objeto direto. E aí a gente tem que pensar qual é o pronome que funciona como objeto direto dos pronomes pessoais, né? Vocês estudam isso em português. Os pronomes que funcionam como objeto direto são apenas dois: o e a. E seus respectivos plurais, tá, gente? Os e as. Então, aqui você vai trocar esse ambicioso programa, que está no singular, né? Você vai trocar pelo pronome o, tá? Peraí, deixa eu pegar a caneta azul aqui. Você vai trocar pelo pronome o. Reformular o, tá? Aí eu tenho que olhar as questões de colocação pronominal. O que acontece? Aqui não existe obrigatoriedade de estar escrito e decidiu o reformular, tá? A gente não pode colocar esse o antes. Esse o vai ter que ficar com o reformular depois. Segundo, que quando o verbo termina, quando você tem essa estrutura que eu escrevi aqui, presta atenção que a gente tá assim, mas isso existe? Não, então vamos lá. Quando você tem o verbo terminando em R, S ou Z, presta atenção. R, tá? R, S ou Z, essa letra cai fora. E a gente acrescenta a letra L no pronome. Então, o correto é reformular-lo. Prof, tá feio, reformulá-lo. Não, sim, encontrá-lo, né? Administrá-lo, reformulá-lo. Beleza? Aqui na de baixo, alguns robôs lidam com os objetos não familiares e os pesquisadores analisam como organizam esses objetos. Vamos olhar para o verbo organizar. Quem organiza, organiza algo, né? Ou algum lugar. Então, ele é um verbo transitivo direto. Novamente, ele vai pedir um objeto direto. Geisa, por que é importante saber isso? Uma dica, tá vendo que os dois estão pedindo objetos diretos? Significa que nenhuma alternativa que tiver o lhe pode ser correta. Por quê? Eu acabei de falar que o a, os e as é objeto direto. O lhe e o lhes, tá? Nessas estruturas, eles são objetos indiretos. O lhe tem outras funções também que não vem ao caso, mas o a, não. Então, isso já me diz que, por exemplo, você elimina a letra D, porque não pode ser o lhe, você elimina a letra C, porque não pode ser o lhes, você elimina a letra B, porque não pode ser o lhes, e você elimina a letra E, porque não pode ser o lhe. Nossa, Geisa, só se eu souber isso, eu já mataria. Sim, porque o lhe é objeto indireto, tá? Então, no caso, é um VTD, esses objetos é masculino plural, se ele é masculino plural, eu troco pelo os, e não pelo o igual em cima, porque daí tem que ir pro plural. Então, os, tá? Só que aqui, a gente tem uma palavrinha antes do verbo, que é o como, tá? E o como, né, aqui ele é uma conjunção conformativa, né, analisa, não, perdão, comparativa. Pesquisadores analisam, né, ele é uma conjunção modal. Pesquisadores analisam de que modo, de que maneira, de que forma organizam esses objetos. Esse como, a gente fala que não é uma palavra que puxa o pronome para antes do verbo, ele é fator de próclise, tá?
Então, como ele é fator de próclise, pró, o pronome fica antes do verbo. Então, o correto aqui é dizer os organizam. Obviamente que a gente já tinha descoberto que é a letra A, mas só para vocês entenderem, tá? Então, gabarito, letra A. Beleza? Estudem pronomes pessoais. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, e aí concordância verbal eu preciso sempre olhar para o sujeito e saber o que é sujeito e entender todas essas relações. Se você sabe o estudo do sujeito simples, composto e oração sem sujeito, você mata isso aqui a pau, indeterminado. Então, em 2013, participando do projeto, existia, olha o nosso verbo, porque é concordância verbal, existia 2 equipes especializadas em robôs humanoides. Errado, existiam 2 equipes, porque 2 equipes existiam. O verbo tem que concordar com o sujeito equipes. Errada a letra A. Letra B. O New York Times, depois de entrevistar os pesquisadores, noticiaram os avanços do projeto. Não. Quem noticiou? O New York Times tem que ser singular. Noticiou. O New York Times noticiou os avanços do projeto depois de entrevistar os pesquisadores. Então, não. Para os integrantes do programa, impõe-se o desafio de construir robôs a baixo de custo. Perfeito, né? Impõe-se, é imposto. O desafio é imposto. O verbo está concordando com o núcleo de sujeito no singular. Pode marcar a letra C. Letra D. O aprendizado das máquinas, segundo especialistas, serão a solução. Não. O aprendizado das máquinas. Quem que é o núcleo de sujeito? Aprendizado. O verbo tem que concordar com o núcleo de sujeito. Então, será. Beleza? E letra E, o braço robótico que manipulava as bananas de plástico gastou horas em tentativas de acerto e erros. Não, gente. Quem que manipulava as bananas? O braço robótico. Então, que manipulava, não que manipulavam, né? O verbo tem que concordar com o núcleo de sujeito. Portanto, gabarito letra C não tem mistério algum. Ok? Para a gente encerrando as 3 últimas questões aqui, que eu até já passei o tempo que o Marcos me pediu, né? Então, charge. Um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar, né? Então tá a girafa ali subindo, e aí a gente tem na última imagem, né, a imagem do Calvin, adoro Calvin Arnold, né, ele tentando alcançar o bis, né, os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar, né, provavelmente a mãe ou o pai, ou alguém escondendo o chocolate, né, em algum lugar lá em cima. Só quem já foi mãe e pai sabe quando seu filho começa a comer doce, como é comer um doce escondido, né? Mas vamos lá. Analisando a tira, é correto afirmar que o garoto, gente, interpretação de texto, né, se impressionou com a altura das girafas e fez pernas de pau para observar objetos familiares da mesma perspectiva desses animais. Não, né? Porque, observe, ele está vendo um livrinho, provavelmente, sobre a girafa. Aí ele vai lá, prendeu com a girafa. Se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar. Quer mais fácil que isso? Se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar. Perfeito. Aprendeu que as girafas, diferentemente de outros animais, encontram alimentos variáveis e nutritivos nas florestas. Está proibido pelo pediatra de comer alimentos. Está escrito isso. Tem um pediatra ali que é alguma coisa. Não gosta de estudar sobre a vida de animais, mas serviço. Está escrito isso, que ele não gosta de estudar, que está proibido, né? Ele aprendeu que as girafas, diferentemente dos animais, encontram alimentos variados. Ele pode ter aprendido, mas assim, não é essa o objetivo, não é esse, perdão, o objetivo da charge. Então, questão 8, letra B, acho que bem fácil. Questão 9, questão de sinônimos, né? No primeiro quadrinho, o termo peculiares e adequada podem ser substituídos sem alteração de sentido e atendendo a norma padrão, respectivamente por, né? Então, só voltando aqui, ó. Um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao meio, ao seu meio. Eu esqueci de pegar minha água. Eu tô olhando aqui se tem na garrafa que tá aqui, mas não tem. Então, peculiares e adequada. Olha lá. Um dos seres mais peculiares da natureza, um dos seres mais misteriosos. Peculiar não é misterioso, né? E adequada, adestrada, não tem nada a ver com adestrada, gente, pelo amor de Deus. Elegantes. Peculiar não é elegante, né? Peculiar é que é assim, é único, né? Eu diria que ser peculiar, quando a gente fala fulano é peculiar, fulano é único, né? Não tem nada de elegante. E compatível, não. Exótico, não. Ser peculiar não é sinônimo de exótico. Ser exótico, para a natureza, é ser muito diferente. No caso dela, é único, não. E perfeita, nada a ver. Ser singular, o que eu acabei de falar que peculiar é?
singular, né, único. E adequada, adaptada. Eu diria que é melhor. Agressivos, não, pelo amor de Deus. Ajustada ainda seria, mas agressivos não. Portanto, letra D. E por fim, para a gente encerrar uma questão de crase, que a VUNESP trouxe, quando você se refere, eu vou direto para resolver aqui já, tá? Quando você se refere, quem se refere a algo ou a alguém. Temos a preposição. Antes da palavra alguém, não se usa artigo. Você não fala, alguém disse mal de você. Não, alguém falou, né? Vamos usar o falou. Alguém falou mal de você. Não, alguém falou mal de você. Então, aqui só tem um azinho, beleza? Dizendo, Maria vai com as outras, significa que a pessoa não tem opinião própria. Mas quem foi essa primeira Maria? Para o pesquisador Brasil Gerson, a expressão tem origem no século XIX com a chegada da família real portuguesa. A mãe de Dom João VI, a rainha Maria I, a quem muitos atribuíam o nome de a louca, então vamos ver, quem atribui algo, o nome de a louca, a alguém. A quem que eles atribuíam algo? A rainha Maria I. Mas quem que faz o papel de a rainha Maria I nessa frase? O quem. Então a gente coloca a preposição antes da palavra quem. Antes da palavra quem só tem preposição, não pode ter artigo, então não tem crase. E muitos atribuíam o nome de a louca. A rainha Maria I costumava passear aonde? Quem passeia a algum lugar. Aonde? Às margens. Preposição a com o artigo as, né? Preposição a que vem aqui, com o artigo as que vem lá de as margens, se você quiser puxar, tá? Acento indicativo de crase. Então, primeiro a, normal, preposição, segundo a, preposição, terceiro, as no plural, ok? E com acento indicativo de crase. Portanto, a gente ficaria com a letra A, ok? Sim, tem que estudar crase, não tem muito o que falar, tem que saber. Eu falo que tem que saber o básico. Se você sabe de onde vem a preposição e de onde vem o artigo, você não precisa decorar as regras de crase, ok? Gente, espero ter contribuído um pouquinho aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham entendido aqui, trouxe o gabarito ali, né? Entendido tudo que vocês podem esperar da banca da VUNESP, tá? Marquem os tópicos que eu coloquei ali no início do slide para vocês estudarem, se vocês têm pouco tempo para essa banca, estudarem o que mais aparece, ok? Obrigada pela atenção de cada um de vocês, espero ter contribuído. Podem qualquer coisa me chamar no Instagram, tirar uma dúvida, comentar alguma coisa, eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Obrigada novamente, Marcos, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.